É uma empresa que os Barsi gosta bastante. Você acha que é uma boa empresa? Você gosta dela? A Taesa é a queridinha, né? A Taesa, ela é uma empresa que eu tenho em carteira, já tem bastante tempo. A Alupar é uma empresa também de transmissão. Ela tem concessão de transmissão e concessão de geração e pequenas centrais hidrelétricas também. Banco do Brasil é uma excelente empresa e tem a participação do governo, né? Como eu falei, o governo não vai deixar quebrar. Assim, o pessoal não estava gostando muito dela por conta que ela paga poucos dividendos, né? Eu vou defender essa ação. Uma empresa também que ela foi, assim, o pessoal não estava gostando muito dela por conta que ela paga poucos dividendos, né? Eu vou defender essa ação, mas é a Itaúsa. Itaúsa é um bom investimento nesse momento? A Itaúsa, ela mudou um pouco da política dela, né? Ela era uma empresa que vinha pagando dividendos e houve uma mudança no fato dela não querer mais entregar dividendos porque ela quer ter dinheiro para investir em novos projetos. A Itaúsa, ela é uma holding, então ela quer participar de outras empresas. Ela quer adquirir outras empresas, participação de outras empresas. Então essa mudança na reestruturação de não entregar dividendos para investir em outros projetos pode ser um ganho lá na frente. Por que acontece? Ela deixa de pagar agora para investir em projetos para lá na frente voltar a pagar os dividendos. Você tem que entender que houve essa mudança. Por quê? Porque senão você vai achar que a ação está ruim, que não está pagando dividendos e vai sair. Só que você tem que entender o que está acontecendo. Eu vejo que ela está num caminho que, pelo que eles entendem, é o melhor para longo prazo, porque as pessoas são imediatistas, né? Elas querem saber do agora. Mas para longo prazo, eu acredito que pode ser uma estratégia muito, muito salutar. Faz sentido, né? Ela tá investindo em setores ali praticamente perenes, comprando outras empresas, saneamento, comprando empresas de gás, investindo em outros, porque antigamente era só Itaú, né? Então ela tá diversificando bastante ali, colocando seu capital, deixando um pouquinho de pagar dividendos, mas se você for olhar, ultimamente os dividendos dela não são tão ruins. A ação caiu bastante, né? Tá sendo negociada na casa dos R$8 mais ou menos, a última vez que eu vi. Mas ela pagou 6% de dividendos mais bonificação nos últimos 12 meses. Bonificação de 10%. Então, isso daí que muita gente não vê na Itaúsa também. Pô, bonificação de 10%, se você tinha 100 ações, você ganhou 10. E um dividendo de 6%, ou seja, então entregou um dividend yield, aí se você for colocar a bonificação mais os pagamentos, de no mínimo 16%, aí 15%. Então, não é só isso, né, Pet? As pessoas têm que ver também o momento que a empresa tá. Ela já falou, ó, a gente vai dar uma segurada nos dividendos, mas ainda continua pagando bons dividendos. Pra mim é bom. Isso aí acontece às vezes também com outras empresas, né? Tivemos empresas do setor de energia elétrica que também optaram por não pagar dividendos, segurar o dinheiro para investir em novos projetos, comprar mais direitos de transmissão. Então, o que acontece? A empresa, ela tem as políticas e a estratégia dela. Então, você tem que entender que as coisas às vezes mudam, o cenário muda. E às vezes a empresa é de dividendos e ela muda para não ser mais. Mas ela está vendo lá na frente coisa que você não está vendo, que você nem imagina que pode acontecer. Então, por isso que você tem que saber o que você tem na sua carteira. As empresas de dividendos, eu vou pegar 5 empresas de dividendos. Aí você coloca lá. BB Seguridade, paga ótimos dividendos. Taesa, paga dividendos. Transmissão Paulista, paga dividendos. A Vivo, paga dividendos. Beleza, isso aqui é de dividendos, vai ter receita ali. E umas com grande potencial. Essas daqui. Agora umas small cap. Essa daqui. Umas de turnaround. A Oi, por exemplo. Será que vai voltar a subir? Você pode colocar um pouquinho em Oi. Então, se você tiver essa estratégia definida, você fica confortável em qualquer cenário. É verdade, faz sentido. Banco do Brasil é uma excelente empresa. E tem a participação do governo, né? Como eu falei, o governo não vai deixar quebrar. Não pode quebrar o Itaú, pode quebrar o Santander, pode quebrar o Bradesco. Mas com certeza o governo não deixaria o Banco do Brasil quebrar. O Banco do Brasil ele foi fundado na época de Dom Pedro, em 1808, para ser mais exato. Então, se você pega... Imagine se você na época pegou e começou a investir no Banco do Brasil. Em 1808 eu acho que não tem ninguém nascido, mas vamos supor que você nasceu e começou a investir em Banco do Brasil. Hoje você estaria bilionário. Com certeza, você imagina, né? Se você pega 10% do que você ganha e começa a investir só em Banco do Brasil, reinveste todos os dividendos, e sem contar que ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial também.
Acho que está 54, 55 reais o valor da empresa e ela está sendo negociada a 30, 34. E ela é negociado, quer ver aqui, ó, eu tava com aqui aberto, a 0,64 do seu valor patrimonial. Ou seja, gente, isso daí, colocando em algumas palavras, né? Se você compraria uma nota de 100 reais por 64 reais, basicamente é isso que tá falando, né? E se você comprasse essa nota de 100 reais por 64 reais e essa nota te pagasse dividendos? Que louco, né? Mas realmente, né? Se você for olhar aqui, o Banco do Brasil, ele tá sendo negociado a patamares muito abaixo, e eu acho que vai ser sempre negociado abaixo ali. Mas um patamar bom para você ter noção ali, o que a empresa vale, eu acho que seria o valor patrimonial. Seria os seus 50 e poucos reais ali. Hoje é negociada a 37. Ela pode cair 10, 20% se acontecer alguma coisa, ó, o presidente falar alguma coisa, ou ter algum burburinho que vão diminuir os dividendos, pode cair. Pode cair sim, gente. Ela é uma empresa que tem ali um risco, né? Mas eu acho que esse risco já tá precificado. Pagou 11%. Então, ou seja, se essa empresa continuar pagando o que ela tá pagando, nos últimos 12 meses ela pagou R$ 5 de dividendos. 4,99 eu acho que era de dividendos. Então, você vai pagar 37 e receber 5 nos próximos 12 meses. É um bom negócio? Eu acho que é um bom negócio, viu, Pet? Eu gosto bastante aí de Banco do Brasil. Eu acho que é uma empresa que dá sim para você ter o pezinho ali e tal. Paga sempre dividendos. Eu fiz um estudo com ela e ela pagava... Na verdade, ela pagou 7 meses do ano. 7 ou 8 meses, alguma coisa assim. Então você vê, a empresa que a cada 2 meses tá pagando alguma coisinha. 2, 3 meses tá pagando alguma coisinha. Então é uma empresa pra ter bastante aí. Porque que acontece? A empresa que tem lucro, ela tem que distribuir o lucro. A política dela, às vezes, é distribuir mais do que a lei manda. Por exemplo, a lei manda distribuir 25%. Mas é difícil você achar uma empresa que distribui só 25%. Tem empresa que distribui 50%, 60%. A gente analisa o payout, às vezes está 40%, 50%. A do Banco do Brasil, o payout dela vai continuar uns 40%. Então, 40%. Por lei, ela tinha que distribuir 25%, está distribuindo 40%. Então, o que isso acontece? Você entende que o banco ele é lucrativo em qualquer cenário, não importa o cenário econômico, desde que o banco é fundado, ele só tem lucro. Se o país está mal, ele tem lucro. Se o país está bem, ele tem mais lucro ainda. Se a pessoa não tem dinheiro, vai pegar emprestado, o banco ganha nisso. Se está tudo indo muito bem, o pessoal vai pegar dinheiro emprestado para novos projetos, comprar casa, comprar carro. Ou seja, sempre vai ter gente emprestando dinheiro. E a jogada do banco é incrível, porque eles ganham dinheiro sem usar o dinheiro deles. Eles usam o dinheiro do cliente para ganhar. Deixa aqui seu like aqui, se inscreve no canal e ativa a notificação. Custa 1 minutinho, você ativa a notificação e você não vai perder nunca mais nenhum podcast aqui. Sanepar é oportunidade, Pet, nesse momento aqui? Sim, a Sanepar eu vejo como oportunidade, porque, vamos lá, é uma ação que custa próximo de R$4, né? A Sanepar, ela está dentro de um setor de necessidade, setor de água. Então, a gente vai viver nesse planeta, enquanto a gente existir, a gente vai precisar consumir água. E o que acontece? Nós tivemos o marco do saneamento. Recentemente foi aprovada a lei. E isso é tão importante que a gente pode ter aqui o governo injetando mais recursos na empresa. Porque quando se fala de Sanepar, você tem que entender que você não está numa empresa totalmente privada. Tem a participação do governo. Então, se a empresa tem uma participação do governo e ela tem uma participação de particulares, isso dá a entender o quê? Que não vai quebrar. O governo não vai deixar a Sanepar quebrar. Ela pode até ter lá uma tentativa de interferência, mas a empresa tem que dar lucros. Tem que dar lucros. Então, se você compra a Sanepar a R$4 e você sabe que ela vai existir por mais 100 anos. A Sanepar foi fundada, acho que em 1960. Nossa. Tem mais de 100 anos a Sanepar. E não tem concorrência. Quem é a concorrente? Não tem. São Paulo é a Sabesp. Quem é concorrente de Sabesp? Não tem. Então tá num setor que não tem concorrência e que não vai quebrar. Então eu acredito muito nesse tipo de setor.
Você acha que vale bastante a pena, né? Em empresas de energia, você falou de transmissão, né? Qual que é uma empresa de transmissão que você acha que é a filezinha? A Taesa é a queridinha, né? A Taesa, ela é uma empresa que eu tenho em carteira, já tem bastante tempo. E ela é um reloginho para pagar dividendos. A cada 3 meses ela paga. Então você consegue se programar também no recebimento de dividendos. Então a Taesa hoje eu vejo como uma das empresas que, se você for investir um foco em dividendos, tem que olhar com carinho para a Taesa. Taesa no momento, eu vejo que ela está inserida no setor de transmissão, que é um setor que é o mais previsível, mais lucrativo dentre as empresas de energia elétrica. Então, Taesa, para mim, hoje está muito bem. É a filezinha? E caiu, né? Se você parar para ver o histórico das ações, você vai ver que ela está caindo. A ação estava sendo negociada acima de R$ 40, hoje já está 38, 37. Deixa eu ver, Então tá caindo. Veja aí quanto tá. Tá e 11. Vamos ver, Taesa. 35,58. Então, 35, a ação tá caindo. E na hora que tá caindo, que o pessoal fica com medo, né? De comprar. Nossa, pagou 17% de dividendos, né? Você vai ver o dividend yield dela é quase 10. Você vai ver o ROI dela é acima de 15. E pega o histórico de 10 anos. Você consegue ver 5 anos, 10 anos das empresas. Nesse site Investidor 10, você consegue voltar 10 anos de empresa. Se você voltar aí no histórico da ação dos últimos 10 anos, você pode ver que a ação, às vezes, estava sendo negociada a R$18, R$15. Se você for ver 10 anos, né? A ação custava R$7. R$7, então imagina. E hoje exatamente. Hoje tá 35 e fora os dividendos, né? Por isso que você tem que focar em longo prazo, porque no curto prazo essas oscilações vão acontecer. Vão acabar acontecendo e é momento de oportunidade, né? Há pouco tempo, há pouco tempo ela tava R$40. Ó. Pegou e deixou de pagar bons dividendos e acabou investindo, né? No que realmente ela tava precisando ali. E muita gente achou ruim que ela tá fazendo isso daí. E hoje você tem ela na carteira, Pet? A ISA CTEP, TRPL4? Eu já tive na minha carteira há um tempo atrás, eu vendi ela e tô reestruturando. Mas é uma ótima empresa, obrigado. Valeu, Tos. É uma ótima empresa. Só que a gente, quando se fala de transmissão de energia elétrica, existe períodos de concessões. Então, são em média 30 anos. A empresa ela adquire o direito de transmitir uma energia elétrica, por exemplo. Porque quem deveria fazer isso é o Estado. Só que o Estado ele abre para particulares fazer um serviço que deveria ser do Estado. Alguns serviços o Estado não pode passar para particulares. Exemplo, segurança pública. O Estado não pode contratar pessoas para ser policiais. Tem que ser pessoas que fazem concurso e representam o Estado. Mas energia elétrica, telefonia, saneamento, o Estado pode conceder para particulares. A concessão, né? Sim. Então, se você sabe que está vencendo o seu período de concessão, o Estado vai fazer uma nova licitação, ele pode mudar as regras, ele pode abrir um lote maior. E a empresa, visando isso, ela pode então entender, não, eu vou precisar de dinheiro porque eu vou participar de uma concorrência, porque licitação é concorrência, vence o melhor lance. Então ela tem que ter essa estratégia. E quem está investindo deve entender isso aí. Senão a pessoa se desanima, não entende, acha que a empresa não vai pagar dividendos porque não quer. Mas para eles é bom dividendos, todo mundo quer dividendos, os acionistas querem, os gestores, todo mundo quer. Para vocês terem uma noção, né? A Alupar é uma empresa também de transmissão, ela tá na Colômbia e tá num outro país que eu esqueci também, um país aqui de cima, e no Brasil todo, ela tem concessão de transmissão e concessão de geração e pequenas centrais hidrelétricas também. E o legal dela, assim, que muitos analistas falam, né, que eu estudo bastante essa empresa, é que hoje ela está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial de 1,14. Para você ter uma noção, a Taesa está sendo negociada a 1,8. Isso significa o quê? Que o mercado está disposto a pagar mais dinheiro pela Taesa. Mas essa empresa vai começar a pagar bons dividendos igual a Taesa. Quando ela começar a pagar mais dividendos, a tendência de valorização dessa empresa é muito grande. Então, por isso que muitos analistas falam que ela é uma Taesa há uns anos atrás. Então, é uma empresa que ainda ninguém conhece muito e tal, mas é uma empresa que tem forte potencial aí, e eu acho, hoje está pagando poucos dividendos, tá 4% de dividendos, 4,5% de dividendos.
Mas e daqui 12 meses, né? Porque a gente sempre compra, uma coisa que eu sempre falo, né, Pet? O que eu olho agora aqui no Investidor 10 é uma foto do que já aconteceu nos últimos 12 meses. Daqui pra frente, esses indicadores podem mudar tudo. O PL dela pode ser menor, ela pode pagar mais dividendos, ela pode ser mais valorizada. Então a gente sempre, quando investe pensando em futuro. Então por isso que eu falei daqui da Alupar, que o pessoal gosta muito. Klabin. A Klabin eu sei que você estuda bastante ela, né? É uma empresa que os Barsi gosta bastante. Você acha que é uma boa empresa? Você gosta dela? Do setor dela e tal? Olha, a Klabin é uma empresa que existe há mais de 100 anos, né? É uma empresa que ela demonstrou para que veio, ela está no setor que a gente chama de setor perene. Eu acredito muito ainda no potencial, porque ela trabalha com papel e celulose. E além de ela ter o produto dela que ela pode entregar no Brasil, ela pode exportar também. Então, isso é um ciclo, nunca vai acabar. O que tem que ver nesse cenário aí da Klabin é que ela pode mudar a estratégia dela, porque o que acontece? Ano passado, tivemos um aumento no mercado online e digital. Então, o consumo de caixas de papelão aumentou bastante. Para esse ano, pode diminuir, então, as vendas. Eles podem diminuir a quantidade de material para fazer caixas de papelão. Mas ela pode exportar celulose. E a Klabin tem lucro nisso. E ela vem entregando os lucros em forma de dividendos. Então, eu acho que está no setor perene, está entregando resultado, é uma empresa que eu vejo com bons olhos também, viu? E outra, né? Você consegue comprar aí com menos de R$4 uma ação, né? Uma ação. Que empresa com mais de 100 anos de história, paga dividendos, é redondinha e você consegue investir com menos de R$4? Diz aí nos comentários aqui, deixa aqui embaixo. Aqui. Realmente, né? É uma empresa muito boa, né? Outra coisa também, ela é protegida, né? Porque tem a commodity, que é a celulose também. Então ela pode exportar também a commodity. A commodity está muito cara, ela pode mandar um pouco para fora também. É uma empresa que eu gosto bastante também, Pet. Sem contar o patrimônio dela. Ela é dona de uma imensidão de terras. Então, se você pegar a quantidade de terras que ela tem espalhada, ela vender tudo, quanto capital ela não consegue gerar só com as terras que ela tem com árvores plantadas. A GF Mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.